Imagine um lugar onde cada pedaço de chão carrega séculos de promessas e histórias. Um território que ecoa a voz de Deus ao seu povo, chamando-os para uma herança que ultrapassa o tempo. Pequeno em extensão, mas vasto em significado, esse lugar é Israel, a terra prometida. Mas o que torna Israel tão especial? O que Deus realmente prometeu sobre esse território e por que ele é tão disputado até hoje? Fique comigo para explorarmos juntos o significado profundo das fronteiras da terra prometida e descobrir como essa promessa molda o curso da história e da fé até os dias atuais. Era uma noite tranquila e clara, com estrelas brilhando como pequenas promessas no céu. Abraão, um homem de fé profunda e coração aberto, observava a vastidão das terras ao seu redor. Ali, no meio do silêncio da noite, algo inesperado e grandioso acontecia. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas tinha a certeza de que não estava sozinho. De repente, a voz de Deus soou clara e inconfundível, como um chamado eterno que ecoava não apenas em seus ouvidos, mas em sua alma. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Abraão foi escolhido para uma missão única, algo que marcaria sua vida e a de incontáveis gerações. Deus prometeu a ele não só uma terra, mas uma linhagem, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas que iluminavam aquela noite. E naquele instante, uma aliança era estabelecida, um pacto selado entre o Criador e seu servo fiel. Deus assegurou a Abraão que seus descendentes herdariam aquela terra especial. Um território que seria sagrado, um símbolo da fidelidade divina e da esperança para o futuro. Mas o que poderia haver de tão especial naquela promessa? Por que uma terra específica? E, acima de tudo, como algo prometido há milhares de anos, poderia ter relevância ainda hoje, influenciando gerações tão distantes? Abraão talvez não soubesse as respostas, mas seguiu adiante em obediência, confiando que Deus cumpriria cada palavra. Em silêncio ele partiu, guiado pela fé e pela certeza de que na promessa divina estava traçado o futuro de um povo. Conforme Abraão caminhava por aquela terra desconhecida, o Senhor continuava a revelar os limites da promessa. Em um momento de profundo significado, Deus falou novamente a Abraão, estabelecendo as fronteiras da terra que seria dos seus descendentes. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15:18. Deus traçava, assim, os contornos do território sagrado que viria a ser conhecido como a Terra Prometida. Esse pedaço de terra delimitado com precisão não era como qualquer outra nação ou reino da época. Ali, Deus fazia morada entre seu povo e, por isso, a terra tinha uma importância espiritual única. Não era apenas um espaço geográfico, era um símbolo da aliança, um território que refletia a relação íntima e comprometida entre o Criador e o povo que ele escolheu. Em Deuteronômio 34, ao final da vida de Moisés, essa promessa é reiterada quando Deus o leva a um alto monte e mostra, em uma visão magnífica, a terra que se estende de norte a sul, de leste a oeste. A herança que Abraão e seus descendentes aguardaram com fé. Mas a promessa não se limitava a Abraão. Deus, ao reafirmar sua aliança, a estendeu a seus descendentes, criando um elo que passaria de geração em geração. Primeiro, a promessa foi confirmada em Isaque, seu filho, como uma prova de que Deus era fiel e lembrava-se de cada detalhe de suas palavras. Depois foi renovada com Jacó, neto de Abraão, cujo nome mais tarde seria transformado em Israel, o nome que se tornaria sinônimo de uma nação, um povo e uma terra. Com cada confirmação, Deus reforçava a ideia de que a terra prometida não era apenas um lugar, mas um símbolo de um relacionamento duradouro e da herança espiritual que ele desejava para os seus. A Terra Santa não era um lugar comum. Ela era designada para ser um santuário, onde o povo de Israel viveria sob a orientação direta de Deus, seguindo os seus mandamentos e usufruindo de sua proteção.
Era uma terra para viver e guardar os estatutos divinos, e através disso, ser uma luz para todas as outras nações, um testemunho de que Deus é fiel àqueles que o seguem. Essa conexão especial entre a terra e a promessa divina traz à tona questões fundamentais para nossa compreensão atual. O que significa a Terra Santa nos dias de hoje? Como os limites definidos por Deus naquela época ainda refletem a intenção de uma aliança que transcende o tempo? E mais intrigante ainda, o que representa para todos nós o fato de Deus ter prometido não apenas bênçãos, mas uma terra, um território específico, como prova de seu compromisso? Depois de gerações guardando a promessa no coração e de décadas vagando pelo deserto, o povo de Israel finalmente se aproximava da terra prometida. À frente deles estava Josué, o líder escolhido por Deus após Moisés, um homem de coragem e fé profunda, que recebera a missão de conduzir os israelitas para dentro de Canaã. Este era o cumprimento da promessa, mas não seria uma entrada pacífica. Para possuir a terra, eles teriam que lutar, uma luta que exigiria não apenas força, mas também fidelidade a Deus. Logo no início, Josué recebeu uma instrução clara e poderosa do Senhor. Sê forte e corajoso. Não te desvies dele nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Josué 1:7. A posse da terra prometida estava condicionada à obediência, e cada batalha seria um teste de fé e confiança em Deus. Josué e o povo deveriam manter-se firmes em sua aliança, pois o Senhor dos Exércitos prometera estar com eles. E assim começou a conquista de Canaã. A primeira cidade a cair foi Jericó, um desafio imenso. Fortificada e protegida, Jericó parecia intransponível aos olhos humanos. Mas Deus deu instruções específicas para que o povo marchasse ao redor das muralhas da cidade, tocando trombetas e confiando no poder do Senhor. No 7º dia, com um último toque de trombeta e um brado de fé, as muralhas caíram e Jericó foi conquistada. Josué 6. Essa vitória marcou o início de uma série de batalhas que consolidariam Israel no território que Deus havia prometido. Entretanto, manter as fronteiras da terra prometida revelou-se um desafio constante. Após a morte de Josué, o período dos juízes foi marcado por conflitos internos e externos, com o povo de Israel alternando entre períodos de obediência e afastamento de Deus. Cada vez que Israel se afastava dos mandamentos divinos, eles perdiam território, eram oprimidos por nações vizinhas e enfrentavam ciclos de dor e sofrimento. Deus, em sua misericórdia, levantava juízes, líderes como Gideão, Débora e Sansão, para libertar o povo e restaurar a paz. Mas a luta pela posse da terra seguia, sempre ligada à fidelidade ou infidelidade do povo ao pacto estabelecido. À medida que o tempo passava, e com o advento dos reis, profetas surgiram para advertir e orientar o povo. Profetas como Isaías e Jeremias lembravam Israel de que a posse da terra prometida estava diretamente relacionada à obediência aos mandamentos de Deus. Quando o povo se desviava, Deus permitia que fossem dispersos, e a terra ficava vulnerável aos invasores. Durante o exílio babilônico, o profeta Jeremias anunciava a esperança de um retorno, de um novo começo para Israel, reafirmando a promessa de Deus de restaurar seu povo na terra, apesar dos períodos de correção. A promessa da terra prometida, portanto, não era apenas um presente, ela era um chamado à fidelidade. O território de Israel tornava-se um espelho da relação entre o povo e Deus, refletindo bênçãos quando havia obediência e juízo quando havia afastamento. Cada conquista e cada perda era um lembrete da aliança sagrada que Deus havia estabelecido com Abraão e renovado através de gerações. Milhares de anos se passaram desde os dias de Josué, dos profetas e dos reis de Israel. Mas a promessa da terra nunca deixou de ecoar nas orações e na fé do povo judeu. Após séculos de dispersão, perseguições e exílios, algo que parecia impossível aos olhos humanos aconteceu. Em 1948,
Israel renasceu como uma nação independente no território bíblico. Para muitos judeus e cristãos ao redor do mundo, esse retorno não foi apenas um evento político. Ele representou o cumprimento parcial de uma promessa feita por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, uma lembrança de que a aliança divina permanece viva. A fundação do Estado moderno de Israel trouxe à tona questões espirituais e teológicas profundas. Para muitos, ver o povo judeu retornando à Terra Prometida foi um sinal da fidelidade de Deus, uma confirmação de que suas promessas são eternas. Mas, ao lado da celebração, também surgiram conflitos complexos, que refletem tanto tensões antigas quanto desafios contemporâneos. Desde o seu renascimento, Israel tem enfrentado conflitos intensos com os povos vizinhos, disputas por Jerusalém e a difícil questão da coexistência com os palestinos. Jerusalém, em particular, é um ponto central dessa disputa. Sendo a cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, ela carrega um simbolismo que transcende fronteiras políticas e desperta emoções profundas em milhões de fiéis ao redor do mundo. Para os judeus, o retorno a Israel e o controle sobre Jerusalém são vistos como um cumprimento do desejo de Deus, um sinal de que o povo judeu está novamente em sua terra, conforme prometido. Já para muitos cristãos, a restauração de Israel é vista como um cumprimento profético, uma etapa importante na história de redenção que Deus desenhou para a humanidade. Contudo, para aqueles que vivem no território disputado, a realidade cotidiana é repleta de incertezas, com questões de segurança, direitos e justiça pesando sobre as decisões políticas e pessoais. A partir de uma perspectiva teológica, as promessas de Deus sobre a Terra Prometida são interpretadas de várias maneiras. Algumas tradições cristãs veem Israel como um elemento simbólico, representando a promessa de uma herança espiritual para todos os que creem em Deus. Outras correntes, entretanto, consideram o retorno dos judeus ao território de Israel como um sinal direto de que Deus ainda trabalha em prol de seu povo eleito. Há também aqueles que refletem sobre o chamado à paz e à reconciliação, buscando ver o cumprimento das promessas divinas como uma oportunidade para um futuro onde diferentes povos possam compartilhar a mesma terra em harmonia. Esse cenário levanta questões fundamentais. Qual é o verdadeiro significado da Terra Prometida nos dias de hoje? Deus ainda tem um propósito especial para Israel como nação? Como podemos entender a promessa de uma terra quando vivemos em tempos onde as fronteiras são constantemente desafiadas e redefinidas? E essas perguntas não possuem respostas simples, mas elas nos convidam a refletir sobre o caráter eterno de Deus e sobre o poder transformador de suas promessas. Ao longo dos milênios, a história da Terra Prometida tem sido um testemunho vivo da fidelidade de Deus e do compromisso de sua aliança com Israel. Desde Abraão até os dias atuais, vemos que a promessa de uma terra é muito mais do que uma questão de geografia. Ela é uma expressão do relacionamento de Deus com o seu povo. O território de Israel, que já foi palco de grandes vitórias e sofrimentos, tornou-se um símbolo da esperança, perseverança e da promessa de restauração que Deus fez à humanidade. Hoje, essa promessa ainda desperta reflexões. Para os cristãos, a aliança entre Deus e Israel revela um aspecto importante do caráter divino. O Senhor é fiel às suas promessas e cumpre sua palavra, não importa o tempo que passe. Em Romanos 11:29, o apóstolo Paulo afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, reforçando que a aliança divina não é temporária, mas eterna. Isso nos encoraja a confiar em Deus em nossa própria jornada de fé, sabendo que Ele é digno de confiança em tudo o que prometeu. Mas o que essa história tem a nos ensinar no dia a dia? Ela nos lembra que cada promessa de Deus é uma oportunidade de fortalecer nossa fé, de esperar com paciência e de viver em obediência. Assim como Israel enfrentou desafios para tomar posse da terra prometida, nós também, como cristãos, enfrentamos provações em nossa jornada espiritual. Deus nos chama a caminhar com Ele em fidelidade, buscando nossa terra prometida espiritual, a paz, a graça e o relacionamento profundo com o Criador
que Ele oferece a cada um de nós. No contexto moderno, a história de Israel nos inspira a refletir sobre a nossa própria herança espiritual. Somos chamados a olhar para além das fronteiras terrenas e buscar o reino de Deus, que é nosso verdadeiro lar. A terra prometida nos aponta para uma promessa ainda maior: a nova terra e o novo céu que Deus prepara para aqueles que o amam. Assim como Ele foi fiel a Israel, Ele será fiel a cada um de nós. Em cada promessa, encontramos um convite de Deus para sermos participantes de sua história, confiando que o mesmo Senhor que guiou Abraão e Israel é o mesmo que guia a nossa vida. Que possamos, assim como eles, viver com os olhos fixos na promessa divina, confiando que aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. A história de Israel e da Terra Prometida é, acima de tudo, uma história de fé, luta e esperança. Que ela nos inspire a viver como herdeiros de uma promessa que vai além do tempo e das circunstâncias, e que nossa própria vida seja um reflexo da fidelidade de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.